Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. O pessoal está chegando. Alguns ainda trabalhando. A gente compreende. Doutora Margarete também. Daqui a pouco está entrando aqui com a gente. Espero que todos estejam bem. Estamos enfrentando um frio inverno diferenciado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas está gostoso. Está frio, mas está gostoso. A gente não está acostumado, mas estamos dando um jeito. Vamos conversar hoje sobre superando o medo de estar sozinha, superando o medo de estar sozinho na nossa sequência de lives. Vamos chamar aqui o pessoal, quem estiver aí disponível para entrar. Conversar um pouquinho mais sobre o que nós temos falado nessa obra que está incrível, que tem chegado a lugares maravilhosos. Várias pessoas estão adquirindo. É um livro que são 12 capítulos, escrito por 12 terapeutas, 12 psicanalistas, com atividade, com exercício prático, com reflexões, com dicas, com orientações. Um livro gostoso de ler, um livro de fácil entendimento. Então orientamos, indicamos que peçam o seu exemplar. Liberte-se agora, relacionamentos tóxicos nunca mais. Como romper padrões e construir conexões saudáveis. O bolinho aqui de que você recebeu esse convite. Boa noite. Boa noite, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me vendo, né? Não, você está me ouvindo e está me vendo? Eu estou te ouvindo, estou te vendo, mas não estou me vendo. Agora! Sim. Está pelo notebook mesmo? Não consegui pelo notebook. Acho que o note não dá. Tem que ser pelo celular. Eu acho que quando é live não permite. Tu falou note, vamos ver se ela consegue. Porque eu tentei com o Marcelo, mas nós estamos aqui mais uma semana. O Marcelo, tu conseguiu entrar pelo notebook? Não. Então. Mas eu acho que ele estava no note, entendeu? Eu tenho até que ver com ele. Depois eu vou pesquisar, mas eu acho que não dá. Mas enfim, vamos lá. Já apresentei aqui o nosso livro, falei que a gente está na sequência de lives e que hoje a gente vai conversar sobre superando o medo de estar sozinho. Não só por estar no livro, mas porque é um tema abordado no setting terapêutico. A gente recebe analisandos, a gente recebe pacientes, a gente recebe clientes dentro dessa área. Eu acredito que todos nós já passamos por isso, por essa situação aí, o medo de estar sozinha, o medo de ficar para titia, ficar sozinha, aquele tabu, aquele mito todo. E por conta disso, muitas pessoas acabam entrando numa grande furada, num grande problema. Daí a maioria dos relacionamentos tóxicos,
se dá por isso, né? Porque naquela ânsia de não ficar sozinha, a pessoa acaba se deixando levar em qualquer relacionamento, mesmo que desde o início tenha indícios e tal, mas ela prefere não ver do que ficar sozinha. Sim, sim. E a gente colocou, né, esse tema porque também é um dos temas do livro. Tem um autor, né, um terapeuta, Gabriel Monção, que escreve aqui o capítulo 5 no nosso livro. Sim. E ele aborda de uma forma muito técnica e muito objetiva, e é bom a gente citar essa questão do medo, porque o medo, ele até coloca sobre isso aqui, o medo, ele é uma reação instintiva. O medo, ele, Racional, né, tá dentro da gente, faz parte do nosso instinto, do nosso ser. O problema é quando o medo, ele se torna patológico, né? Quando ele paralisa o ser humano, ele invalida qualquer ação que você vai ter. E é sobre esse medo que a gente vai falar. Eu queria que você falasse um pouquinho, Margarete, né, sobre... Aliás, a gente começou, né, e tem gente nova, de repente, não conhece, né? Eu sou a doutora Beatriz Avelar, sou psicanalista clínica, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica institucional, terapeuta cognitivo comportamental, especialista em PNL, neurocientista, aromaterapeuta, gestora de recursos humanos, né? E outras mais formações aí da vida toda, porque a gente não para de estudar. Margarete também vai se apresentar e não para de estudar, né, Margarete? isso aí. Eu sou a doutora Margarete, psicanalista clínica e naturopata. Sou graduada em pedagogia, pedagogia, marketing, processos jurídicos notariais, sociologia, criminologia, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, neurociências. A gente tem que parar para pensar, é muita coisa. Escritora, né? Somos, né? Doutoras. Outras cositas mais, porque se a gente for falar tudo, não dá. Especialista em TEA, né? Em desenho infantil e por aí vai. Isso, verdade, verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o medo quando ele se torna, né, ele deixa de ser só instintivo e passa a ser patológico na nossa vida. É esse medo aqui que atrapalha a gente e às vezes nos faz caminhar para uma vertente que vai dar problema, que vai nos envolver em um Paralisa, né? relacionamento ruim. Você Sim, deixa de ter medo e vai gradualmente se tornando pânico, né? E o medo te paralisa. Você deixa de fazer muita coisa por conta do medo. E é um medo que é irreal, é irracional, né? Você tem medo de estar sozinho, às vezes você estando cercado de pessoas, mas por você não se sentir amada, não se sentir aceita, né? Você está cheia de gente à sua volta, mas ao mesmo tempo você se sente sozinha. Que é a diferença de solidão e solitude, né? sim, sim. E até antes da gente falar sobre solidão e solitude, não tem como a gente não puxar um gancho para a nossa live da semana passada, porque o medo, esse tipo de medo, provavelmente está ligado a uma ferida emocional. Com certeza que vem lá da infância, Sim, né? né, da rejeição, ou da humilhação, ou da injustiça, Do ou abuso. do abuso, ou do abandono, de algum desses aí deixou um rastro, né, não foi aí trabalhado, não foi tratado, e gerou esse medo patológico, né? Eu costumo dizer que a rejeição também é um tipo de abandono, Sim, né? Porque quando sim, você é rejeitada, você é abandonada, né? sim. E muitas das vezes a gente se depara no setting com uma criança ferida. Por quê? Foi abusada, não foi desejada, não foi ouvida, né? Verdade.
Às vezes ela tentou falar, mas é cala a boca, né? Muitas das vezes você não serve para nada, você só faz besteira, cala a boca, sai daqui. Então a criança vai ficando o quê? Ela vai embutindo, 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 ela vai. Você vê. Aí depois confundem com timidez. Ah, não, é porque a criança é tímida, a pessoa é tímida. Não. O amor próprio dela acabou, esgotou. Ela se acha completamente inferior a todas as outras pessoas. Por Na quê? época da construção, né? Na construção de Na valores. personalidade, até 5 anos aproximadamente, né? É Uhum. uma fase que ela tem que ser ouvida. Não é mimada, né? É ouvida, né? E elaborar, né, no pensamento que ela te trouxe, né? Construindo ali junto com ela, explicando, mostrando para ela, de acordo com as perguntas dela, com as necessidades dela, construindo um ser, né? Porque o que Sim, a gente faz quando lida com uma criança, a gente está construindo um ser para uma sociedade. Então, também não é dizendo sim a tudo, sim, porque ao crescer, né, ela vai ser frustrada. E sim, nessas frustrações, aí que o medo vai aumentar mais ainda, porque se ela já cresceu assim, já tem esse medo, já tem essa rejeição, essa necessidade de ser aceita, e vai se deparar com muito problema, né? É porque perde emprego, recebe não de uma pessoa, um relacionamento, um namoro não dá certo, um casamento não dá certo. São frustrações que, para quem tem medo, isso gera pânico e gera depressão, gera ansiedade, e vai juntando uma comorbidade com a outra e vai agravando muito. sim, Né? A ponto da pessoa não querer mais sair de casa, não se achar mais importante, não querer mais fazer nada, achando que ela não serve para fazer nada porque ela não tem condições nem de sair de casa, como é que ela vai fazer alguma coisa? sim. Agora, foi legal que você falou no início sobre solidão e solitude, né? Porque a solidão faz a pessoa cair para essa questão de um relacionamento ruim, um relacionamento tóxico. A solitude, que é você, de uma forma assim, bem objetiva, curtir a sua própria companhia, não permite que isso aconteça. Né? Sim. A autoestima da pessoa foi trabalhada, ela está bem. Né? Então, as pessoas precisam entender a diferença de um para o outro para evitar isso aqui, cair nisso daqui. Sim, porque na solidão, na ânsia de não ficar sozinha, você começa a buscar pessoas. Né? Entram até em rede social para buscar alguém para conversar, para namorar, para se relacionar. E muitas das vezes no relacionamento abusivo, no início, ainda mais se for um narcisista, ele é um gentleman, né? Então você acha que achou o amor da sua vida, o príncipe encantado, né? E com o É, tempo você vai ver que não era nada daquilo. Mas por quê? A tua necessidade de não ficar sozinha era tão grande que o primeiro que apareceu você começou a namorar, daqui a pouco já está morando junto, daqui a pouco já tem filho, e aquilo só vai agravando. A solitude não. É que quando você já passou por essa fase, você buscou um tratamento, né? Você buscou autoconhecimento, passou a se amar novamente, sua sim, autoestima ficou lá em cima, e aí você vive feliz sozinho, você e você, e tá tudo bem. Se tiver alguém perto de você, ok, também se não tiver, ok também. isso, isso. Você E não é ruim, e não é ruim. depois é até complicado de você tá tão acostumada a ficar sozinha, de você se É relacionar. verdade, é verdade, é verdade. Porque você aprende nisso a se autoconhecer, a respeitar a sua vontade, se autovalidar, ter a sua opinião, se posicionar, né, se colocar diante dos outros, não só engolir, 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 mas se colocar também.
Sim, você sai para onde você quer, a hora que você quer, você dorme e acorda a hora que você quer. Se você quiser fazer comida, você faz. Se você não quiser, você compra. Se você quiser lavar roupa aquele dia, você lava, se não, você não lava. Então, você fica a sensação de liberdade é tão boa Sim, que você se ama cada dia mais. Então, sim, nós somos seres sociáveis, né? Então, nós não nascemos para viver sozinhos. sim, Mas a gente passa a não aceitar migalhas, verdade. né? Eu não sei seu estado civil, mas eu estou sozinha há 7 anos, né? Casada agora. Então, eu não digo que eu não vá casar novamente, só que a Uhum. gente passa a ser seletiva. Eu já Sim, não é mais qualquer pessoa que vai chegar na minha vida e vai entrar na minha vida. sim, sim. Daí, 7 anos. Então, é a solitude. Eu estou super bem comigo mesma. É claro que a gente gosta de uma companhia, legal uma companhia para a gente sair, bater um papo, conversar. Mas também, se não aparecer alguém que esteja bem emocionalmente, equilibrado, com seu amor próprio também, para juntos, cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de ser, um respeitando o outro, se juntar e formar uma família, ok, mas se não aparecer, continue Sim, sozinho. porque esse medo, né, esse medo que a gente está falando aqui, que é o medo patológico, é o medo que paralisa, que não é, já ultrapassou o medo natural, o instintivo que todos nós temos, ele faz com que a pessoa, a autoestima dela vai lá no chão. É o amor próprio que a gente falou lá na primeira live, né? O amor próprio está destruído, despencou de uma forma que, não, é melhor estar com essa pessoa do que ficar sozinho. Então, Mesmo qualquer coisa. sofrendo, mesmo Mesmo. sofrendo, mesmo sendo humilhada, mas prefere estar ali, porque a carência afetiva é tão grande, é um buraco emocional que a pessoa tem dentro, que ela acha que só será preenchido com a presença daquela pessoa. É como Sim, se ela não tivesse vida sem que aquela pessoa estivesse presente. E, na verdade, aquela pessoa só está fazendo mal a ela. No início e é essa, difícil, né? uhum, sim, sim. E Mas essa depois ela deixa carência aí ir. que você falou, isso é muito sério, porque a gente até estava conversando sobre isso essa semana aqui em casa. Essa carência está levando as pessoas a uma emergência, uma urgência, um fast food, sabe, das emoções, dos encontros, do morar junto, do casar, assim, uns rompantes aí, né? Até uma pessoa falou, é porque é fácil, né? Você fica junto, depois você desfica, né? Só que não Sim, é tão porque eles já simples. juntam ou casam com o pensamento. Se der certo, tudo bem. Se não der, a gente separa. Já Sim, pensa só que não assim. é tão simples assim, né? Porque você já envolveu contas, talvez você tenha envolvido filhos. Quem não tem filhos envolve o espaço, envolve hábitos, atitudes, E as é emoções, estressante, emoções. quando envolve as emoções, ainda fica mais complicado ainda. Porque quando há uma ruptura, há dores, há traumas que ficam marcados. Sim, sim. E eu acho que até hoje em dia não se escuta muito não, né? Mas quando eu era jovem, né, bem mais jovem, a gente escutava muito, vai ficar para titi e tudo, e isso dava um certo pavor nas meninas, né, nas jovens, porque ficar para titia, hoje não existe isso, né? Existem pessoas que decidem não casar, que decidem ficar bem, que decidem fazer mil coisas da sua vida e que tá tudo certo. Então, essa fala, o padrão, né? O padrão que às vezes a sociedade impõe, isso também atrapalha muito, né? Sim, e a preocupação que as pessoas têm, né, de seguir a opinião. Ah, porque se eu não me casar, se eu não tiver ninguém, se eu ficar para titi, vão ficar me olhando como uma rejeitada. No inconsciente, né, da pessoa que, no caso, ainda não tem um relacionamento,
ela se considera rejeitada. Por que que todo mundo consegue um namorado? Por que que todo mundo consegue casar e eu não? Então ela se sente diferente, né? É onde a autoestima vai baixando, baixando, a carência vai aumentando, porque ela se sente um nada. E na Sim. verdade não é assim. Sim, isso também cabe para as pessoas que, né, tiveram um relacionamento ou relacionamentos não deu certo, separou e já quer dizer que até pessoas que tem acontecido muito, né, pessoas que separam, né, e daqui a pouco, em menos de um mês, já está envolvido com outra pessoa e já esqueceu aquela, independente de ter sido um trauma ou estressante, ninguém se junta para separar, mas é a emergência, né, das pessoas e de saírem e entrarem muito rápido nos relacionamentos por esse medo de ficar sozinho, isso é um grande problema. Aí você me levou a pensar no borderline. Porque a pessoa, quando sai de um relacionamento, ela tem que se curar para ela entrar num outro relacionamento. Mas o Sim, border não consegue. O border emenda direto. E ele sofre a vida inteira sem nunca conseguir se realizar, sem nunca conseguir ser feliz. Porque, na verdade, ele vive o tempo inteiro em busca do outro, em função do outro. Ele não tem identidade. Mais uma vez, a gente volta na perda da identidade. sim, sim. Essa é até uma das perguntas que a gente, ontem eu falei sobre isso numa supervisão, que a gente faz para os analisandos, para os pacientes, né? Quem é você? Me fala quem é você, e muitas das vezes não. A maioria não sabe dizer quem são. Não sabe. A E eles nunca identidade, a essência pararam. Eles nunca nem pararam para pensar e sobre. responder essa pergunta, sim. Então, quando eles são confrontados, né? Chega uma pessoa e faz uma pergunta dessa para eles, eles não têm nem noção. Mas o que Sim, você quer saber? Quem sou eu? Em que sentido? Eu escuto isso aqui. Quem sou eu? sim, Em que sentido? Quem é sim. você? Se você falar de um modo, porque tudo tem que ser delimitado, né? O passo Sim. a passo. E se você falar, não, de um modo geral, o que vier à sua cabeça, pronto. É um silêncio do set, né? É bem complicado. E aí a gente vê a distância, às vezes o quanto o próprio ser humano ele se coloca lá no final da fila. Porque se você não sabe quem você é, se você não lembra da sua essência, se você não sabe para onde você quer ir, o que você quer e o que você não quer, Você não qualquer sabe nem o coisa que você serve. merece. Você não sabe nem o que você merece. Aí aceita as migalhas, é maltratada, porque acha que aquilo é Sim, normal. Eles acham que é normal, que é melhor do que ficar sozinho. sim, sim. E a gente aqui, na verdade, nós não estamos nem falando para público A e público B, nem incentivando a não ficar com alguém ou ficar sozinho. Não, a gente está alertando que as pessoas precisam primeiro se curar. As pessoas precisam primeiro, sabe, se reconhecerem, se reidentificarem, saberem o que querem, o que não querem, o que, para onde vai, para não ficar de migalha. Resgatar os seus sonhos, né, que vem lá da Poxa, infância, né? É, o que ela queria fazer, o que ela queria ser, ela pretendia se casar como ela gostaria que fosse a família dela, né? Eu sempre pensei em ter uma família e ter 3 filhas. E eu, graças a Deus, tive 3 filhas, entendeu? Então, assim, são sonhos que têm que ser resgatados, sim, porque senão chega um certo ponto uma certa idade, que você para e pensa, o que que eu fiz na minha vida? Eu joguei fora. Jogou fora, na verdade, jogou fora. Mas sempre é tempo de recomeçar. Não existe idade para recomeçar. Pode sim, estar com medo, pode estar vivendo um relacionamento tóxico, pode
não saber nem por onde começar, mas busque uma ajuda terapêutica que você vai conseguir se fortalecer, pegar sua identidade de volta, levantar o seu Verdade. amor próprio e conseguir começar a caminhar pelo caminho que você deveria ter começado lá atrás. Sim, porque quando, na maioria das vezes, né, as pessoas até falam, dá sinais de que a pessoa não vale nada, dá sinais que a pessoa é tóxica, dá sinais que a pessoa é violenta e tal. Ok, mas às vezes não, né? Às vezes não. Promete quando é um narcisista, né? O narcisista, é, isso não é um prazo determinado, mas geralmente ele fica entre um ano e meio estudando a pessoa com quem ele está se relacionando, para depois ele mostrar quem ele é. Então, nesse um ano e meio, a pessoa já namorou, já casou, entendeu? Nos dias de Já se hoje, envolveu emocionalmente, a gente já está grávida, então quando ela descobre quem realmente é aquela pessoa, isso tanto homem quanto mulher, porque existem mulheres narcisistas também, a sim, proporção é menor, mas existe. Então já está um conflito ali instalado. sim, sim. E dentro disso, as pessoas, por estarem nessa situação e até não mais saber dizer não, né? Já perderam a identidade quando vê, pronto, agora tô presa, né? Tô enclausurada, tô em cárcere privado. É, muitas até por medo de denunciarem ou de saírem mesmo dessa relação, dessa história, falam assim, é melhor ficar assim do que é melhor ficar com ele, é melhor ficar assim do que começar do zero. Tenho os filhos pequenos, eu não tenho renda, e assim vai. Não, você ouve também, mas pelo menos eu tenho uma casa, ele paga o aluguel, ele bota comida dentro de casa, e se eu me separar, né? E ainda tem aqueles casos em que a pessoa começa a tratar mal a outra, né? No meu capítulo eu falo sobre isso, né? Um estudo de caso, e que aí quando ela começa a acordar para ver o que está acontecendo, não, isso não é normal. A pessoa está fazendo isso. Aí o outro percebe que ela está percebendo as atitudes dele, que ela está se afastando, ou seja, que a qualquer momento ela vai se desligar dele. Aí ele volta mansinho e tal, tratando ela muito bem. Aí ela fica, não, será que eu estou certa? Será que é impressão minha? Será que assim foi um dia mal, que o trabalho não foi legal, que ele se aborreceu? Aí você fica, não, deve ser impressão minha, ele me ama assim. Aí com isso o tempo vai passando, aí daqui a pouco ele te maltrata novamente e você fica, não, não é impressão minha, não, realmente ele fez isso. E fica girando, girando, girando. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá bem. Até você começar a duvidar da sua sanidade mental. É isso. Essa Você fase, fica, para será que eu mim, tô é maluca? o fundo Porque do poço. eles começam a dizer você com necessidade de atenção, você com necessidade de não ficar sozinha, você quer ficar com alguém. Aí a pessoa te trata mal, daqui a pouco te trata bem, daqui a pouco te trata mal, te trata bem. Sim, Aí, quando você vai falar alguma coisa para a pessoa, por que que você muda? Poxa, eu fiz alguma coisa, o que que eu fiz? Aí a pessoa, você é maluca, você é doida, você está ficando maluca. Aí você começa a pensar, será que eu realmente estou doida? Será que eu realmente estou maluca? Então aquilo vai começar a te prejudicar emocionalmente. sim, sim, Você vai somatizando emoções ruins, né? sim. É, Tentando entender o que está acontecendo e às vezes demora, às vezes leva até anos. sem ver até, assim, não consegue ver saída, não consegue, e não tem força para, muitas das vezes. Porque às vezes é aquilo que você falou no início, ninguém casa para se separar. Então o desejo de ter uma família, de ficar, né, na relação é tão grande, né, principalmente de acordo com a religião, que também influencia muito,
é que a pessoa prefere ficar ali tentando, achando que com o tempo aquela pessoa vai mudar, dando chances, e com isso vai sofrendo e o tempo passando. Mas se você parar para olhar lá no fundo, muitas das vezes ela também não se posiciona porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem Sim. medo do que os outros vão falar. Não Essa é uma para com outra situação. ninguém, O medo que os outros vão falar, o que a família vai dizer. não para com ninguém. Isso, Mas ninguém está lá dentro das quatro paredes para saber o que, que acontece, né? verdade, Não para com verdade. ninguém por quê? Né? Porque às vezes é uma criança ferida lá da infância, que veio com aquela codependência, né? Com a rejeição, com o abandono, e veio. Aí, primeiro que apareceu na frente, ela se casou, aí fica ruim com ele, pior sem ele, você tem filho, como é que você vai fazer? Até Uhum, amadurecer a ideia de que você tem que arregaçar as mangas e ir à luta, e perder o medo de ficar sozinha. Passe o que passar, é melhor sozinha e recomeçar do que viver naquele inferno, né? é Porque verdade. tem casos que a panela voando dentro de casa, na cozinha, é, palavras obscenas para um lado, para o outro, é agressão verbal, é agressão física. Então, Sim, por que continuar? O medo de ficar sozinha. sim, Como sim. será ficar sozinha? O que os outros vão dizer? Por onde eu vou começar? Eu não tenho trabalho, eu tenho filhos para criar. Sim. E até quando ficar sozinha ou ficar sozinho, a pessoa, quando começa, né, até está em tratamento e tal, buscou por terapia e conhece uma outra pessoa e começa a conversar com essa pessoa, algumas demoram até a citar, né, que já foram casados, que já, né, que são separados, são divorciados, enfim, por vergonha, né, porque ficou sozinho por muito tempo, né, esses rótulos que o mundo cria, que a sociedade cria e que as pessoas deixam enraizar na sua mente e que bloqueiam as nossas ações. E são as crenças limitantes, né? Que vão As te crenças limitantes. limitando, né? Se você está sozinha, se você não está, o problema é de quem? Isso, Seu, somente seu. Porque a pessoa com quem você vai conviver a vida inteira é você com você mesma. Então, se sim, você não se ama, se você não se levanta e eu vou fazer alguma coisa por mim, quem vai fazer? sim, sim. Nós escolhemos esse tema, gente, para quem entrou agora, superando o medo de estar sozinho, porque ele é um dos temas do nosso livro, né? Que eu e Meg fomos coautoras aqui, são 12 terapeutas, 12 psicanalistas escrevendo, né? Uma leitura linda, Liberte-se Agora, Relacionamentos Tóxicos Nunca Mais, Como Romper Padrões e Construir Conexões Saudáveis, da Eagle Editora. Foi lançado na Bienal do Livro agora, fresquinha, tem novinho, né? Tem um mesinho o livro, né? Ela Ele foi tá daqui. lindo, tá lindo, tá intrigante, né? Você começa a ler, você gosta, tem atividade física, tem estudo de casa aí no capítulo da Meg, né? A Meg escreveu o capítulo 4, o impacto psicológico, análise dos efeitos psicológicos e emocionais dos relacionamentos tóxicos na autoestima e no bem-estar. E eu escrevi o capítulo 12, que é o último do livro, Amor Próprio, a base para relacionamentos saudáveis. Então a gente tem feito essas lives em cima desse tema aqui para alertar as pessoas, não é só para divulgar o livro, não, é para alertar as pessoas. Por quê? Por que nós resolvemos entrar, né? Porque que eu convidei Margarete, convidei uma outra amiga, a Guisselmar, que também é autora, e outros, porque são situações que chegam no nosso setting terapêutico, em algumas situações nós já vivenciamos, já experienciamos,
estudamos sobre, então nós precisamos alertar, porque talvez você conheça, talvez você esteja envolvida nessa situação, ou talvez conheça alguém que está e quer auxiliar, então é uma forma da gente orientar, né, Meg? Sim, porque às vezes a pessoa pensa que está naquela relação e quando sair dela, né, vai sair imune, sem problema nenhum. Mas não é bem assim. Todo relacionamento, isso é relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento, né, no Em qualquer segmento lugar. religioso, em qualquer lugar. Você se relacionou com pessoas, com o outro, essa relação por algum momento se rompe, ela termina. Gente, é um tempo que a gente precisa se refazer, né? Se reconectar, precisa se reconhecer, Reconstruir. se reconstruir, né? Não é se enfiando em outro relacionamento, seja ele de qualquer tipo, né, que seja, que eu vou esquecer a história e vou. Não, E o que se acontece, reconstruir. que eu vejo muito, é, por essa necessidade de não ficar sozinha, que é uma necessidade de ser aceita, de ser amada, a pessoa entra em outro relacionamento. E quem está de fora acha a pessoa não vive sem sexo, ela já está com outra pessoa. E na verdade a busca dela é por estima, é por carinho, é por cuidado, é por atenção, não é por sexo. Sim, Só sim. um abraço, só uma pessoa para ficar ali todo dia com ela abraçadinha assim, como se fosse um ursinho abraçado, era o Não chegar suficiente. do trabalho e ter com quem falar, né? Mas quem está de fora acha que é sexo. Aí começa a apontar. E na verdade não sabe a dor que aquela pessoa tem por dentro. Então eu Sim. costumo falar muito isso. Atrás de cada rostinho tem muita dor. Então, antes de falar qualquer coisa, antes de julgar, antes de maltratar, estenda a mão. Antes de julgar, né? Antes de julgar, né? Estenda a mão, né? Não pergunta nem qual é o problema, Não. Estenda a mão. Vamos, vamos conversar? Você precisa de alguma coisa? Ou quer que eu fique só aqui? Né? É simples, é simples. Né? E às vezes a gente consegue fazer isso à distância, você não precisa nem fazer, né, de forma. Se for presencial, maravilha, mas se não puder, à distância as pessoas conseguem também. Né? Para evitar esses ciclos emocionais viciantes. Aí, aproveitando, a gente até tinha comentado sobre um pouquinho antes, eu separei algo aqui sobre codependência emocional, que muita gente tem falado, mas tem explicado de forma equivocada, e isso gera muita confusão. Então, vou ler aqui o que eu separei à luz da psicanálise, tá, gente? A codependência emocional é um transtorno que afeta a conduta e a personalidade de uma pessoa, tornando-a dependente de outra. Isso resulta em um apego excessivo, onde a pessoa aceita comportamentos prejudiciais, que a gente falou aqui, e lida com as suas consequências sem conseguir se afastar. Essa condição pode comprometer a saúde emocional e o bem-estar, manifestando-se em relacionamentos românticos, familiares ou até mesmo de amizade. Os relacionamentos de codependência emocional são considerados tóxicos e podem apresentar sintomas como a necessidade constante de aprovação e a dificuldade em estabelecer limites, de dizer não. É importante reconhecer esses sinais para buscar tratamento e promover relacionamentos mais saudáveis. E dentro dessa codependência emocional, né, essa questão de não conseguir se afastar, que a gente já falou até um pouco sobre isso hoje, e a pessoa se envolver de uma tal forma que ela não consegue estabelecer limites, ela não consegue mais dar opinião, só o que o outro quer, só o que a outra pessoa quer, que é o válido de tudo, que é a perda da sua identidade, né? Isso como foi falado aqui, é um transtorno. Precisa de tratamento. Sim. Transtorno que é um transtorno de personalidade, você deixa de ser você, né?
Sim, sim, sim. E às Você vezes as está pessoas. namorando um surfista, você passa a ser surfista. Você está namorando um pedreiro, você vai ajudar ele na obra. Você está namorando, digamos que um jogador de vôlei, você vai jogar vôlei. Quer Sim, dizer, de repente você nunca gostou de esporte. é, é verdade, é verdade. Né? E isso é muito sério. Às vezes as pessoas não dão o peso e a importância dessas situações que a gente fala ligadas às emoções como deveriam. Né? Então, aí, quando a situação fica muito séria, muito gritante, corre para o médico. E a gente falou sobre isso também na live anterior. Corre para o médico e farmacologia, 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 medicação, medicação acaba ficando dopado ou ameniza alguns sintomas, mas não resolve o problema. Por quê? Porque não quer tocar naquilo. Sim, porque a medicação, ela é por sintoma, não é para causa. Eu acho que nós até já falamos isso, eu acho que eu já falei isso uma vez. Se você está com dor de cabeça, eu vou te dar um Sim, remédio para dor de cabeça, daqui a pouco você vai estar com dor de cabeça novamente. A gente tem que descobrir qual é a raiz do problema para que você não tenha mais dor de cabeça. E esse enfrentamento que é feito, né, no setting é muito importante, porque enquanto você não obtiver autoconhecimento, enquanto você não se deparar com você mesmo, quem é você, lá na raiz, quem é você de verdade, o que você gosta, o que você não gosta, sem se importar com o que ninguém vai pensar. Você tem que ser feliz com você em primeiro lugar, para depois pensar em ser feliz com alguém. é isso. É ser feliz primeiro com você, por você e para você. Mas isso é egoísmo? Não, isso é amor próprio. Isso é Opa. autocuidado. Isso é autocuidado. Primeiro eu, né? Aí eu vou pegar uma palavra que eu ouvi assim essa semana e eu não vou esquecer mais, né? Quando as pessoas viajam de avião, uma das instruções que a aeromoça passa é em caso de pane, pegue a máscara de oxigênio e coloque primeiro em você, para depois auxiliar o outro. Eu não consigo auxiliar alguém se eu não estiver bem. Se É você um, tiver é THC, você não consegue chegar nem até o outro. Não, não, e aí afunda os dois, Sim. E o né? caso das emoções também, né? Sim, sim, sim. Né? E hoje, é, lógico que tanto eu quanto a Meg escolhemos a área terapêutica, né, como missão, como propósito de vida, como profissão e tudo mais, porque amamos essa área, com certeza, mas as nossas próprias experiências, né, nos encaminharam também, porque quando a gente se cura, o nosso desejo é de levar essa cura, de mostrar que é possível se curar Deixa um caminho, né? né, para outras pessoas também, né? Aquela questão de é possível você sair de um relacionamento tóxico, é possível você sair dessa solidão e entender o que é solitude, é possível você amar a sua própria companhia, é possível você reconstruir a sua vida emocional, é possível você se sarar, você se curar. Sim, o importante é dizer, Bia, que esse sentimento de solidão, às vezes é necessário, dói, mas é necessário que é o período que você vai buscar ajuda para se curar, para essa solidão se tornar uma solitude, que aí é quando você passa a amar a si própria, estando sozinha, para depois você poder se relacionar e amar o outro. Sim, e esse período, né, de essa pausa, ela também ela deve ser intencional para que a pessoa, como a gente já falou também aqui, ela resgate sonhos, né? Sim. Porque não Porque a existe essa coisa da pessoa ser, eu tenho já muita idade, vou deixar isso para trás.
Porque durante um relacionamento tóxico, ela deixa de fazer as coisas que ela gostaria de fazer, seja estudar, trabalhar, seja o que for, para fazer a vontade do outro. Ela Sim, se anula. sim, Ninguém que se anule é feliz. sim. E aí, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, não dá para a gente, né, abordar no profundo, né, gente, porque não é aula, mas a gente consegue deixar uns insights aqui. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, pincelasse um pouquinho, porque relacionamentos tóxicos envolvem muito pessoas narcisistas, né? Então, que a gente falasse um pouquinho sobre a questão do... Geralmente o casal é narcisista com borderline, né? Você vê muito isso, né? Sim, Porque o sim, border sim. precisa de alguém que não consegue ficar sozinho. E o narcisista quer se aproveitar do alguém, então Sim. geralmente o casal. Encaixa, né, o apontador e o lápis, né? De forma ilustrativa, tá, gente? Mas a questão do narcisista, as pessoas hoje falam muito, ah, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, ah, você é narcisista, tudo, mas não sabem que isso, gente, inclusive a pessoa que vai se tratar disso, quando vem para se tratar disso, é uma longa jornada, é muito difícil. Porque ela não sabe, ela não reconhece, ela não se entende, não se vê assim. E eles às vezes confundem o narcisismo como aquela pessoa que só ela é importante para ela mesma, Egoísta, ela né? é mais bonita, com egoísmo, né? E na verdade não é. O relacionamento com o narcisista, realmente um narcisista de verdade, Sim, sim. é bem complicado, né? Ele te humilha, ele te pisa, ele te suga enquanto você tiver algo para fornecer a ele, ele está ali te sugando, né? E ele não desiste fácil, ele dá um tempo, você sai da relação, depois ele tenta voltar. E tem um outro alerta também. Se for um relacionamento com um narcisista, todo psicopata é narcisista. Embora nem todo narcisista não, nem todos são psicopatas, mas todo psicopata é narcisista. E de repente pode ser um relacionamento com um narcisista que seja psicopata. Aí agrava mais ainda, Sim, né? O porque sofrimento corre ainda risco de vida, né? é Corre maior, risco de vida. Quer né? dizer, de vida já corre de qualquer jeito, mas assim, a gente está falando de homicídio mesmo, né? Então é Sim. bem, bem crítico, né? Então, assim, gente, nós queríamos trazer para vocês alguns alertas, instigar, né, as pessoas a não empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? A dor para baixo da. Não está me incomodando, já criou casquinha, então deixa lá embaixo do tapete. Não, não deixa embaixo do tapete. Não, tem que tocar, tem que limpar, tem que sarar, tem que sarar. A cicatriz fica, né, Meg? A cicatriz fica, mas você não sente mais dor ao lembrar daquela situação. E nunca pense que, ah, não, ele é assim, mas comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir mudar ele vai melhorar. Não se iluda. Não se iluda. Não. São alertas, né? O livro ele trabalha muito, né? A intenção do tema desse livro, Liberte-se Agora Relacionamentos Tóxicos Nunca Mais, é a intenção de alertar para você identificar se está vivendo nessa situação ou se você conhece alguém que está vivendo nessa situação, uma forma de você ajudar, né? São 12 psicanalistas, 12 terapeutas com abordagens diversas aqui, trazendo a sua expertise, falando de uma forma Com experiências objetiva, diversas, sua experiência, né? Com certeza. Tem a parte técnica que é falada, mas a parte prática e objetiva dá para todo mundo entender, uma linguagem fácil, não tem como você não ler e não identificar. não é uma linguagem técnica, é uma linguagem bem acessível. Sim, sim, o valor também é acessível, né? Sim. Meg, eu queria que você falasse onde você atende, como você atende, onde você está, né? Quais são aí o seu momento agora, né? Você está atendendo só com psicanálise, você está fazendo outras coisas, fala um pouquinho.
Se Olha, divulgue agora. eu atendo, eu tenho consultório na Taquara, Duque de Caxias, e atendo também em Santa Cruz da Serra, atendimento presencial e online. Atendo como psicanalista, como naturopata, como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, como naturopata. Então é assim, é um combo, porque a pessoa vem para você com uma queixa. E por essa experiência toda, né, pelas nossas formações, a gente consegue ter uma visão bem abrangente. Sim, sim. Então, a pessoa vem, em princípio, procurar, por exemplo, uma psicanalista, mas se eu vejo que ela precisa de um fitoterápico, de outra terapia, por que que eu não vou ajudar? Né? Sim. Então, ali já é conversado, já é tudo resolvido e mostrado as necessidades, né? Da onde vem, o que fazer, quando é necessário, eu indico, né? Encaminho para algum neuro ou algum psiquiatra. Faço uma avaliação completa. Eu Sim. busco ser para meus pacientes, para quem me procura, o que eu gostaria de receber quando eu procurasse alguém. Então, eu procuro ser bem, estendendo a mão. Sim, sim. E isso é bom a gente falar, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Então talvez você esteja bem próximo da Meg, em Duque de Caxias, é, 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 ou online mesmo. Então, ela é psicanalista, psicopedagoga, naturopata, neuropsicopedagoga. Eu sou psicanalista, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta cognitivo comportamental, programação neurolinguística, aromaterapeuta, atendo presencialmente em Vila Valqueire, Sulacap, e online, né? Hoje tem sido um presente para a gente, porque atendemos pessoas até de fora do país, por conta dessa possibilidade, né? E tem muita gente precisando. Sou docente na área de psicopedagogia e na área de psicanálise, em escolas de formação. Também sou docente também. A gente é Isso. muita coisa, a gente esquece de falar. Sim, sim, Eu sim, porque a atendo gente está sempre em atividade, né? autistas de terapia ABA, é muita coisa. Isso aí, terapia ABA, é verdade. Isso para mostrar, gente, que a gente não para. Ah, mas tem aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Há casos e casos. A gente, como está ligada à área de humanas, conhecimentos que atrelem a nossa formação. Muda, os fármacos mudam toda hora, entendeu? Então você tem que estar atualizada. É Porque a atualização. o fármaco que era usado há 6 meses atrás, hoje em dia já Tá, tem não, novidade no mercado que outro. já é substituível. Então, você tem que Testes são feitos, né, para revalidar ou invalidar alguma coisa que era falada e era feita antigamente. Por exemplo, criminologia que eu fiz. Já tem extensão, porque algumas leis já mudaram, alguns detalhes. Então, você tem que estar estudando. Sim, sim, sim. Não tem como não estudar, não tem como você não avançar, não tem como você ficar parado. Ah, me formei, acabou. Não. Né? Cada caso que a gente pega é um caso diferente. Mesmo que a gente pegue 3 casos com a mesma demanda, com a mesma queixa, com o mesmo laudo, por exemplo, TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Mas são 3 pessoas diferentes, que vivem em ambientes diferentes, que pertencem a famílias diferentes. É o meio que foi inserido, que foi O criado, né? meio que foi Passou a inserido. personalidade, foi completamente diferente. Às vezes, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. São pessoas, são indivíduos diferentes. Sim, porque vai para uma escola, o outro vai para outra escola, os colegas são diferentes. Quer dizer, aí todo o conhecimento, a cultura, as emoções, tudo são diferenciados. Então, Sim, sim. Gente, quem segue a Meg, me siga. Quem me segue está aqui com a gente, segue a Meg também, porque a gente está sempre trazendo informações. As nossas lives são sempre intencionais, sempre trazendo. e bem didática, né?
Bem É simples, bem bem didático. didática, simples, porque a gente não está falando só para terapeuta, a gente está falando para um público de um modo geral que nos acompanha. Então é uma forma não só da gente ajudar, como informar também, né? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no privado. Será um prazer poder te conhecer e te ajudar também. Com certeza. Meg, gratidão aí por essa Mais uma jornada, vez. mais uma vez, né? Obrigada aí por compartilhar nessa riqueza que tem aqui no nosso, na nossa obra, no nosso livro, que através dessas lives as pessoas possam ter aproveitado bastante aquilo que a gente tem trazido, porque a gente estudou para isso e continua estudando, né? Que a gente possa fazer mais coisas aí para frente juntas. Amém. Obrigada, obrigada, pessoal. Olha, tem bastante gente aqui, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Ariane, Zenedinha, Nayara, neuropsicopedagoga, Verônica Lagoa, que é contadora, Janaína, minha amiga querida. Queridos, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Um grande beijo, uma noite reparadora de descanso. Precisando ou de mim ou da Meg, já sabem como nos encontrar. Isso aí. Agradeço a todos por terem nos ouvido e espero, né, que as nossas lives tenham colaborado de certa forma com vocês, agregado valores e conhecimento para que vocês consigam detectar traços das coisas que nós falamos, né, das dicas que nós demos, dos insights, né, quando uma pessoa chega para você, o que ela traz, que você não julgue, que você olhe para aquele rostinho e veja que por trás daquele rostinho tem alguma coisa. Por mais que a pessoa às vezes esteja rindo para você, mas por dentro ela pode estar sangrando. Então que você seja empática e que você Relacionamentos tóxicos nunca comece a mais. ver pessoas como você gostaria que olhassem para você. Tratar como você gostaria de ser tratado. Eu acho que é isso, né? Acho que a humanidade está esquecendo um pouquinho disso. Às vezes a gente reclama, pô, fui no médico, o médico nem me tocou, nem me olhou direito. E a gente? A minha fala é essa porque as pessoas costumam olhar para mim e dizer assim, mas você é tão forte, é tão corajosa e tal. Aí eu falo assim para elas, lê a minha autobiografia. Como chegou a esse ponto, né? E ninguém é forte, Não, ninguém é gente. corajoso. A gente tem que mudar a continuidade. Nós temos autoconhecimento, a gente tem autoestima, a gente consegue fazer autoanálise e, mesmo que caia, a gente consegue levantar. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos seres humanos com dores, com traumas, como todo mundo. E temos que fluir. Se a gente parar, a coisa desmorona. Então, Meg, beijo. Vou colocar você como colaboradora lá. É só aceitar e ficar lá na sua página também. Tá bom, obrigada. Beijo. Obrigadão. Tchau, gente. Fique com Tchau. Deus.